Obrigado você que está nos acompanhando aqui nas comemorações dos nossos 30 anos. Se você já está caminhando conosco, você já entendeu que no ano de 1994 a editora fez uma transição. Ela deixou de ser um departamento de educação de uma única denominação e passou a ser uma editora evangélica que publica materiais de ensino bíblico para diversas denominações no Brasil e fora dele também. E hoje nós vamos contar para você um pouco mais dessa história. Pastor André, faz quantos anos que o senhor está na editora? Esse ano vou completar 14 anos de editora cristã evangélica como funcionário trabalhando aqui em tempo integral. Mas eu comecei minha jornada com a editora no ano de 1998 como voluntário, trabalhando no material de culto infantil. Eu era pastor de crianças numa igreja em São Paulo, capital, e dava a minha folga para a editora. Então, naquela época, a gente tinha muito mais voluntários e o trabalho era feito dessa maneira. E como foi a sua vinda como editor-chefe? Como foi o convite? Vamos lá. Trabalhava no CETESEB como professor, no seminário da denominação em Anápolis, Goiás, e naquela época o presidente do conselho me visitou e perguntou se eu teria uma abertura para sair de lá e para vir ajudar a editora, porque a editora tinha crescido e só 2 editores que tinha aqui, um para jovens, adolescentes e adultos e outra para infância, eles não estavam dando conta do trabalho porque o volume tinha crescido muito. Quando passou mais ou menos um mês, e o presidente me disse: estamos pensando nisso dentro de 2 anos. Então, a gente em casa se acomodou pensando nesse cronograma. Mas, depois de um mês e meio mais ou menos, eu recebi um telefonema do pastor Abimael, que é nosso diretor. E ele falou assim: olha, eu tô ligando para falar do que o presidente do conselho falou com você. Mas tem uma diferença. Ele falou em 2 anos e eu tô pensando em 6 meses. E aí, deu aquele pânico assim, de mudança de planos, porque ele ligou. Então eu tinha 6 meses para arrumar tudo para vir embora para São José dos Campos. E eu vim, na verdade, não como editor-chefe, eu vim para trabalhar como editor de pré-adolescentes e adolescentes. E assim eu fiquei um tempo nessa condição. Até que o nosso editor-chefe da época, o José Humberto, foi atender o convite de uma igreja para ser pastor na cidade de Goiânia e o conselho me convidou para assumir essa posição de editor-chefe. E como foi sua formação acadêmica em todos esses anos como professor de seminário até chegar ao que você hoje exerce aqui na editora? Bom, eu nunca parei de estudar. Essa é uma coisa que me acompanha desde o tempo que eu terminei o bacharelado em teologia. Depois eu fiz licenciatura em história, fiz alguma pós-graduação nessa área de teologia e de história. Depois, então, quando vim trabalhar na editora, a editora fez uma parceria para produzir o material Aprender a Palavra. E o material Aprender a Palavra é baseado na abordagem educacional por princípios. Então fui fazer um mestrado nessa área e concluindo o doutorado agora nessa área de educação para trabalhar melhor, para oferecer um produto mais consistente e um ministério mais eficiente aqui na editora também. E em todos esses anos no seu ministério aqui dentro da editora, qual foi o seu maior desafio? Aqui tudo é desafiador, aqui tudo é desafio. Mas o maior desafio foi a Bíblia da Escola Bíblica, porque a recomendação era: nós não queremos traduzir nada de nenhum material e nós não queremos colocar nada que já tenha sido publicado. Então precisa ser algo feito em solo nacional e precisa ser produzido pela equipe. O problema era que nós ficamos numa linha muito fina entre o que era dizer uma coisa sobre educação que a Bíblia estava dizendo, e às vezes não era esse o caso, e como era tratar de um tema de educação inspirado por uma verdade bíblica. Então esse exercício de descobrir esse lugar foi muito desafiador. E o desafio da vida aqui foi esse. Nós temos agora um segundo desafio, que é a produção de material para escolas, porque é uma demanda quase que inesgotável de mudanças e adaptações. Mas entre um e outro, a Bíblia ainda foi para mim o que mais desafiou, o que mais exigiu de mim, o que mais me fez perder sono e trabalhar tudo isso. Quando eu terminei o projeto da Bíblia, nós mandamos o arquivo para a Sociedade Bíblica do Brasil, eram 2.082 páginas, sem contar o texto bíblico. Como você pode imaginar como funciona isso. Tudo bem, esse foi o material de maior desafio. E aquele mais gostoso, aquele que teve seu coração durante esse tempo? O material mais empolgante de trabalhar é um que fica escondidinho. É um material que é chamado de Viva o Cristianismo, porque do outro lado dele tem uma missão também viva e vibrante com aquilo que está produzindo. E é um material
que capacita qualquer pessoa a alcançar outros para Jesus. Então esse foi um material que fez a gente vibrar muito. E na época que nós trouxemos aqui para o Brasil, ele teve um alcance imediato muito forte, muito intenso. E foi muito interessante para nós. Momentos que a gente sempre tem que lembrar nesse período da editora foi a pandemia. E o pastor Abimael aqui falou um pouco dos desafios de parar os funcionários aqui trabalharem em casa, mas eu acho que para o editorial da editora foi trabalho dobrado. Tô certa? Como que foi esse período da pandemia? Completamente certa, né? O primeiro impacto da pandemia foi, e agora? Se não vai vender, nós vamos fazer material para quê? Vamos adiantar a vida? Vamos fazer estoque? O que nós vamos fazer? E como é que a gente vai trabalhar? Eu lembro, a sensação das primeiras semanas ainda era muito de insegurança, eu não sabia o que ia acontecer. Eu fui na primeira semana no mercado, tinha um monte de gente chorando na fila, eu voltei para casa meio assim, como tudo isso vai se proceder? Mas quando a poeira baixou, nós entendemos, nós precisamos trabalhar em ações que mantenham a gente perto daquelas pessoas que acompanharam a gente esses anos todos. Então o pensamento que impulsionou e sustentou o nosso coração foi como nós vamos nos manter perto dos nossos leitores, dos nossos clientes, que usaram esse material por décadas. A editora já tinha ali algumas décadas de existência, né? Que usaram esse material. Como é que a gente fez? Como é que a gente faz? Como a gente lida com isso? Então, conversando com a direção e trabalhando um pouco, nós resolvemos, vamos fazer eventos gratuitos e vamos fazer material gratuito. E começamos a trabalhar nisso. Ideias, gravações, preletores, montagem. De repente, a gente tinha todo mundo, independente de qual departamento na editora trabalhava, que estava num chat durante a transmissão de uma das palestras ao vivo, respondendo perguntas, ajudando as pessoas a se conectarem. Então, nós tivemos um congresso com mais de 6 mil inscritos, com um pico de 1.000, 1.500, 2.000 pessoas assistindo durante um dia e depois trabalhando os materiais gratuitos. Isso exigiu de nós mais tempo do que nós realmente dávamos para trabalho. Então, nas primeiras semanas, nós chegamos a trabalhar de 12 a 14 horas para conseguir encontrar uma maneira de manter aquilo que a gente tinha para oferecer e de fazer isso de uma maneira viva e que chegasse nas pessoas e que fosse útil para elas. Então, sim, foi desafiador porque nós estávamos cada um no seu canto. Então, manter a unidade, falar a mesma língua exigia bastante de nós e exigia bastante comunicação e bastante abertura, porque agora não era mais um tendo ideia e os outros, cada um fazendo a sua parte. Era todo mundo contribuindo com uma ideia que devia ser coletiva e oferecida de forma coletiva. Então, isso foi um grande desafio para a editorial. A editora mudou muito nesses últimos anos e agora temos novos desafios. Nós temos agora novos livros a serem publicados. Então, fala um pouco mais sobre isso. Muito bem, novidade da editora, chegando aos seus 30 anos, nós estamos lançando o selo Crer e Pensar. O selo Crer e Pensar, ele vai abarcar uma coletânea muito bem refinada e muito bem selecionada de livros acadêmicos que vão dar aos nossos clientes suporte nos diversos ministérios educacionais. Então você vai perguntar, a editora vai publicar livros agora? A resposta é sim e não. Por que sim e não? Sim, vai publicar livros que atendam aos critérios de qualidade na área da educação cristã ou na área da técnica educacional ou da especificidade educacional. Se ele atender esses critérios, ele entra para esse nosso selo. Ou então, um material de apoio a algum material nosso que já existe e que esse livro facilite a aplicação ou a ampliação da aplicação deste material. Então, sim, vocês vão ver há muitas novidades vindo por aí, no Crer e Pensar, ele vai ser lançado nessa onda dos nossos 30 anos, mas não, nós não vamos publicar livros devocionais, não vamos publicar histórias em quadrinhos, não vamos publicar romances ou uma série de coisas que outras editoras já estão fazendo. Nós vamos oferecer um catálogo refinado e muito bem pensado para quem trabalha com educação, na igreja, na família ou na escola cristã. Aproveitando então essa deixa, como é feita a seleção de escritores e até mesmo dos livros que são publicados pela editora? A editora tem uma missão. O primeiro critério é essa visão e essa missão da editora. Nós produzimos materiais que têm a ver com ensino e esse ensino precisa partir
de uma concepção bíblica. Então, é um ensino bíblico ou um ensino que leve até a Bíblia. Por isso, a evangelização cabe aqui. Ele leva a gente até a Bíblia. Se não passa nesse critério, então nem continua no nosso processo de seleção. O segundo a origem do material precisa ter credibilidade. Então, se nós vamos traduzir um material de outro país, nós vamos olhar para aquela editora. Qual é o catálogo dela? Quais são os livros dela? Quem compra? Quem está falando bem dos livros dela ou não? Como é que a gente encontra recomendações? No caso dos livros do Crer e Pensar, nós fomos atrás de gente que recomendava isso didaticamente em cursos e eram professores, amigos ou contatos, e o nosso editor assistente, o Diogo, acabou de chegar de um mestrado em educação no Canadá, trouxe fresca diversas indicações. Então a gente olha esse entorno e essa indicação. Esses são os dois critérios principais. Quando nós produzimos o nosso material, nós sempre atendemos alguns irmãos que estão perto de nós oferecendo o seu trabalho como autores. Alguns deles permanecem conosco, outros não permanecem conosco. E qual é o critério principal? Primeiro, que ele consiga se comunicar didaticamente. Ou seja, que qualquer pessoa na igreja que ler esse material consegue aprender o principal dele. E a segunda qualidade que eu podia dizer é a qualidade sine qua non, dessa a gente nunca vai abrir mão, é que ele consiga trabalhar com a Bíblia nesse assunto. Ele pode falar de administração, ele pode falar de turismo, ele pode falar de economia, mas ele tem que fazer isso a partir de uma perspectiva bíblica. Se ele não atender esses critérios, então a gente não vai publicar nada nesse sentido. E uma terceira coisa importante nós não somos uma editora que presta serviços de publicação. Então, nós não recebemos manuscritos de pessoas e publicamos. Se nós vamos atrás, então nós fazemos. Mas a gente não publica ideias de livros, propostas de livros, ofertas, alguém que escreveu um livro muito bom e quer que a gente publique. Não, a editora não faz. A editora só faz livros que ela mesma tomou a iniciativa de produzir, ou de traduzir, ou de trazer para o seu catálogo. Mas a gente não presta serviços de edição publicando livros de outros irmãos, por melhores que eles possam ser. Não é o nosso trabalho, não é o nosso foco. E sobre o processo, você como editor-chefe, como é o processo de criar uma revista desde o começo? Quais são os passo a passos? Quem que faz a escolha do tema da revista, a escolha dos escritores? Então vamos lá. Nós temos um plano de ter 60 revistas de adultos cobrindo todos os livros da Bíblia. Então as ideias nascem desse plano. Nós temos um plano de ter um currículo de jovens para 7 anos. Nós temos um plano de ter um material de evangelização para crianças, incluindo crianças com alguma deficiência na área de aprendizagem. Então, os planos, eles são desenrolados e são feitos atualmente na nossa nova estrutura pelos editores e apresentados por um conselho editorial. Então, nós somos 4 editores, né, na equipe, e nós não decidimos as coisas sozinhos. Há um conselho editorial. Esse conselho editorial tem representantes do nosso conselho administrativo, o diretor, os editores e representantes de outros departamentos da editora, como marketing, comercial, e todos participam da discussão das ideias. Uma vez que o planejamento é aprovado, então nós vamos para o desenvolvimento do plano. No desenvolvimento do plano, nós vamos especificar o conteúdo. Então, se nós estamos pedindo uma revista sobre o livro do profeta Isaías, o editor responsável vai fazer um esboço dessa revista e vai definir qual conteúdo cada lição, cada capítulo, cada parte do livro deve ter. E aí nós vamos olhar na nossa base de dados de autores e vamos pensar, desses autores, quais são aqueles que têm maior familiaridade com o tema ou que vão chegar mais perto disso que nós queremos. E aí isso é enviado para o autor. Quando o autor termina de escrever, ele manda de volta para nós. E aí começa a nossa saga interna, que é de revisão de conteúdo, revisão de língua portuguesa, criação e adequação de um projeto gráfico, capa, diagramação, nova revisão, nova edição e todo o pré-planejamento para o marketing, fazer o trabalho de lançamento, depois treinamento da equipe comercial e recepção do produto pronto em estoque. Esse processo leva de 9 a 15 meses aproximadamente para cada produto. Farei uma pergunta que a gente recebe bastante. Então é uma pergunta vinda dos nossos clientes. Nós temos alguma linha de doutrina bíblica? Como a editora
vê isso? Bom, vamos lá. A editora preza por explicar o texto bíblico, sem tomar partido quando há vários entendimentos possíveis, desde que ortodoxos, dentro daquele texto bíblico. Normalmente você vai olhar um material nosso e nesses pontos você vai ver uma observação ali. Procure o seu pastor ou líder da sua igreja para saber a opinião dele sobre esse ponto polêmico. Então, desde que o ponto polêmico fique dentro do que a gente entende como uma sã doutrina ou como uma doutrina ortodoxa, nós não vamos abordar esses pontos de discordância. Nós vamos tentar caminhar pelos pontos de concordância a respeito do assunto que nós estamos estudando. Agora, sim, há alguns pontos essenciais para nós que vão definir nossa linha doutrinária. Nós cremos no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, cremos na salvação só em Jesus Cristo, cremos na inerrância das Escrituras nos seus originais, cremos na pessoalidade do Espírito Santo, ele não é uma energia, ele é uma pessoa. Cremos na Igreja do Senhor Jesus, real, invisível e universal. Cremos que Jesus voltará, julgará e cremos no novos céus e na nova terra. Então, aquilo que define o que é uma posição conservadora e ortodoxa dentro da cristandade hoje, isso norteia a nossa produção. Obviamente que dentro de um universo tão grande, um autor ou outro ao escrever vai evidenciar para você, leitor, uma tendência um pouco mais clara. Mas nós, como editores, sempre cuidamos de não deixar que haja uma única linha muito predominante quando a possibilidade de caminhar juntos existe. Agora sim, você vai perguntar, e o editor não tem posição doutrinária? Tem, mas o editor não está aqui para publicar as suas opiniões, ele está aqui para publicar um material que reflita aquilo que a instituição acredita, definiu com sua liderança e oferece ao público. E a resposta curta para essa pergunta é sim, a editora tem uma linha de explicar as escrituras, sempre que possível sem tomar partido e sempre que esses partidos trafeguem dentro de uma esfera conservadora e tradicional de interpretação das escrituras. Minha última pergunta. Como você vê o futuro da editora? Qual é os seus sonhos? O que você vê para o futuro? Bom, o meu sonho para a editora é como nós vamos andar nesse novo cybermundo que se aproxima de nós. Quais são os recursos de inteligência artificial que não ferem nossa fé, que não ferem honestidade e que podem ser usados pelos nossos clientes e que podem ser usados por nós? Qual é o futuro do livro? Como nós vamos lidar com novas tecnologias que são propostas? Que ferramentas nós podemos desenvolver para tornar o nosso material mais acessível? Outro desafio para o futuro da editora é como nós vamos conversar a respeito de acessibilidade. Você já viu em algum vídeo nosso sobre inclusão, mas é só um primeiro passo. Nós vamos pensar como nós vamos atender irmãos com deficiência visual, com audiobooks de todos os nossos materiais. Como nós vamos atender a comunidade surda ao redor de nós com videobooks, com as nossas revistas. Como nós vamos alcançar uma infinidade de necessidades especiais que, segundo as estatísticas científicas, vão ficar cada vez mais frequentes perto de nós. Isso é um grande desafio e é algo que nós temos que olhar para o futuro da editora e dizer, nós vamos chegar ali, e não é se nós vamos chegar, mas como nós vamos chegar nesse novo momento, nessa nova fase, nesse novo jeito de ser. Também o desafio de como nós manteremos vivo o nosso departamento de educação cristã escolar, já que esse é o primeiro lugar em que as coisas mudam muito rapidamente. Há novas propostas, há novas leis, há assuntos novos que nós temos que abordar, há mudanças que devem ser feitas. Então, como nós fazemos tudo isso e, ao mesmo tempo, mantemos a nossa sustentabilidade e a nossa fidelidade aos nossos valores originais e aos valores da existência da editora que norteia a nossa vida aqui. Obrigado que você nos ouviu mais uma vez e eu espero que você conheça um pouquinho mais da editora por dentro, enquanto você ouve um pouco a respeito dos nossos anseios, nossos sonhos e nossos desafios aqui, como as pessoas que fazem e que trabalham na parte de dentro da editora. Muito obrigado.